no melhor ano de nossas vidas, o melhor de nossas vidas ao Senhor. Amém? Amém. Repete comigo: no melhor ano de nossas vidas, o melhor de nossas vidas ao Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses. Nós vamos ler um texto, depois em Provérbios, Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler ali 2 versículos, versos 5 e 6. Colossenses 4, nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, para que nós possamos ler este texto da palavra do Senhor. E diz assim, Paulo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu vou ler e em seguida eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim: portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu desafio você a ter este versículo, esses 2 versos, como um texto áureo para a sua vida em 2018. Este ano eu me reuni com os líderes de célula, com a diretoria da igreja, depois com o Ministério de Dança, com o Ministério de Diaconato, com o Ministério Infantil, e em todos eles nós lemos este verso. E esta palavra eu faço questão de ler aqui diante da igreja, para desafiar você. É um desafio que Deus trouxe para mim, e que eu trago para você como igreja do Senhor, para que este verso esteja sempre na sua memória, durante todo o ano de 2018, que 2018 seja o ano da mansidão, desse fruto do Espírito que tem 7 gomos, que esse gomo da mansidão seja o gomo que vai se destacar na sua vida durante todo o ano de 2018. E este verso que diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Você pode entender os de fora de várias maneiras. Pode pensar nos de fora da igreja, pode pensar na sua família, os de fora da sua família, pode pensar no seu trabalho, os de fora do seu trabalho. Enfim, aplique este verso à sua vida, pensando: porte-se com sabedoria para com os que são de fora. De fora de onde? Depende de onde você estiver. Onde você estiver, porte-se com sabedoria. Fala de portar-se, de comportar-se com sabedoria. Que todo o tempo, todo o ano de 2018, você possa pensar e refletir e desejar se portar com sabedoria. Principalmente visando aquelas pessoas que estão fora daquele seu ambiente, para que elas possam olhar para você e ver que você está se portando com sabedoria. Aproveitai as oportunidades. Veja, aqui também você pode aplicar ao seu ambiente. Se for na igreja, aproveite as oportunidades para evangelizar, para trazer um amigo, para exercer o seu ministério. Se for no seu trabalho, aproveitar as oportunidades que surgem para melhorar no seu ofício, para ter uma melhora salarial, aproveitar as oportunidades para estudar, enfim, todas as oportunidades que vierem a você, você não perder. Eu me lembro, muitas vezes, eu perdi várias oportunidades na minha vida, por medo, por não acreditar em mim mesmo. Quantas vezes que eu tive a oportunidade de receber uma promoção, de receber um salário melhor, de crescer dentro da empresa que eu estava, e às vezes eu recuava, porque eu ficava com medo, achava: isso não é para mim, eu não dou conta. Lembro uma que eu já contei para vocês, quando eu era office boy. Eu trabalhava, tinha vários boys lá na empresa, e tinha um que era boy também, mas ele era o chefezinho dos boys. E ele saiu, ou foi promovido para um outro setor. E o gerente me chamou e falou: Jair, é a sua oportunidade. Você agora vai ser o chefe dos boys, dos seus colegas. Você que vai comandá-los. E naquele momento eu recuei.
eu fiquei com medo. Eu pensei, eu não dou conta, muita responsabilidade. Eu não vou querer, eu vou agradecer, mas não vou querer. E eu perdi a oportunidade. Um outro colega foi colocado como chefe sobre mim, e ele mandava em mim, e eu tinha que obedecer, porque eu perdi uma oportunidade que Deus me deu. Na minha vida, na minha jornada, várias vezes eu perdi outras oportunidades, e depois eu olhar para trás e arrependia. Mas muitas vezes o medo nos paralisa. Irmão, o medo não pode paralisar, amém? Amém. Por isso esse versículo tem que ficar batendo na sua mente, no seu coração. Não perca as oportunidades, agarre-se a elas. Qualquer oportunidade que aparecer para a sua vida, agarre como Deus te dando essa oportunidade. Não perca, aproveite, é um princípio bíblico. Aproveite as oportunidades. E o apóstolo continua dizendo que a vossa palavra seja sempre agradável. Isso é um desafio para mim e para você. Palavra sempre agradável. Onde? No ambiente que você estiver, na igreja, que a sua palavra seja agradável, que a minha palavra seja agradável, na sua casa, você marido, você pai, que a sua palavra seja agradável, você filho. Olha o desafio. No seu trabalho, você como patrão, como empregado, no trânsito, onde você estiver, que a sua palavra seja agradável. O apóstolo diz, temperada com sal. Olha que palavra gostosa, né? Não é aquela palavra sem sal e nem com muito sal, é temperada, ponto certo, que as pessoas ouvem e dizem, mas que palavra legal, que palavra boa que essa pessoa me deu. E o apóstolo continua dizendo assim, para você saber como deve responder a cada um. Cada pessoa, existe uma forma de responder. Tem pessoas que precisam de uma palavra dura, tem pessoas que precisam ser chacoalhadas com palavra dura. Mas tem outras que precisam de uma palavra mansa. Que Deus possa nos dar sabedoria, para que a cada circunstância, para que em cada ocasião, nós possamos ter uma palavra agradável, temperada com sal, e possamos saber responder a cada um como convém. Amém? Amém. Eu disse em uma das reuniões que tivemos que nós estamos vivendo um tempo de muita sensibilidade. Sensibilidade muito aflorada. As pessoas hoje são muito sensíveis. Eu me lembro quando eu era criança, ou quando a gente estava no tempo de escola, um tempo assim de pessoas mais fortes, né? As brincadeiras, às vezes na escola, o que hoje é chamado de bullying, era dito assim, né? As pessoas te chamavam de dentuço, né, Alessandro? Ô dentuço, ô barrigão, ô negão, ô gordão. E hoje você olha para trás e fala assim, nossa, mas hoje eu estou destruído porque lá no ano de 1930 me chamaram de gordão. Nada, ele passou, virou lembrança. Recentemente, eu não sei exatamente o que aconteceu, não acompanhei o caso, mas o menino, que alguém falava alguma coisa com ele na escola, ele se sentiu muito ofendido, foi lá, pegou uma arma e matou vários colegas. Muita sensibilidade. As pessoas hoje estão assim, tão sensíveis, né? Por isso a palavra diz que nós devemos ter sabedoria para responder a cada um como convém. Pessoas que precisam de uma palavra mansa, pessoas que precisam de uma palavra dura. Deus possa nos dar essa sabedoria. Amém? Amém. Que este versículo possa estar na sua mente, no seu coração. Toda vez o Espírito Santo possa te fazer lembrar. Palavra mansa, temperado com sal, palavra agradável. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 7. Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, em Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, para dar aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas,
as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Gostaria que você repetisse comigo este verso. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Está aí um conselho de Deus para nós. Muitas coisas na Bíblia, elas são ordens diretas de Deus. Tem muita coisa na Bíblia que são ordens. Deus fala e você tem que fazer. Não questione, obedece. Dá um exemplo de alguma coisa que Deus fala e nós temos que obedecer sem questionar. Não matarás. Pronto, isso é uma ordem. Você não tem que questionar, apenas obedecer. Existem muitas coisas na Bíblia que são ordens diretas do Senhor para nós. Nós não podemos questionar. Nós não podemos desobedecer. Nós, se queremos servir a Deus, e se dizemos que somos servos dele, apenas obedecemos. Há consequências se não obedecermos. Mas Deus, ele não fica atrás de nós para nos impedir. Quando Deus falou com Adão, e nós trouxemos essa palavra algum tempo atrás lá em Gênesis, e vamos retornar a Gênesis, Deus diz para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas daquela árvore que está no meio do jardim, não comerá. É uma ordem, não coma. A consequência, no dia que comer, certamente morrerás. A ordem está dada, e ordem dada é ordem para ser cumprida, obedecida, acabou. A palavra de Deus tem que ser suficiente. Deus não ficou lá debaixo da árvore esperando, deixa eu ver se Adão vai desobedecer, com um porrete na mão, esperando, e se ele vier eu dou na testa dele. Não. Deus deu a ordem. Adão, entendeu? Entendi. Ok, cumpra-se. Ele quer que a sua palavra seja suficiente. Ele quer que nós cumpramos as suas ordens que são dadas, simplesmente porque nós ouvimos e entendemos. Isso se chama temor. Saber que Deus nos deu uma ordem e obedecer a esta ordem, sem que Deus precise ficar andando atrás de nós como se estivesse nos vigiando para nos punir ou para saber se eu vou obedecer ou não, e Deus não faz isso. O fato de eu ter entendido uma ordem do Senhor e cumprir essa ordem, isso se chama temor, que é o princípio o temor é o princípio da sabedoria. Irmão, então temor a Deus significa: eu sei o que Deus falou para mim não fazer, eu sei o que Deus falou para mim fazer, e eu faço. Isso é temor. Temor a Deus, então, significa que nós obedecemos aquilo que Ele mandou, sem Ele precisar ficar mandando ninguém atrás de nós, sem Ele precisar ficar andando atrás de nós para saber se nós estamos fazendo ou não. A sua palavra é suficiente. Quando nós temos a palavra de Deus como suficiente, nós simplesmente obedecemos pelo temor. Eu vou obedecer porque eu temo a Deus. Meu irmão, quando nós perdemos o temor, a coisa fica feia. Quando nós perdemos o temor, nós perdemos o mais importante na vida com Deus. Por que as pessoas pecam? Por que as pessoas se afastam do Evangelho? Por que as pessoas começam a andar por caminhos tortuosos? Pessoas que às vezes conhecem a palavra de Deus, mas estão em franca desobediência a essa palavra, porque ela perdeu o temor. Quando eu perco o temor, eu não tenho mais nada para me impedir de pecar. Quando Eva foi convencida por Satanás, naquele bate-papo do jardim, ela perdeu o temor. E na hora que ela perdeu o temor, ela não se importa mais de pegar do fruto e comer. Porque o que nos cerca, o muro de Deus, quando Deus nos dá uma ordem, quer que nós obedecemos, o muro de Deus chama-se temor.
Eu tenho um amigo que era um homem fiel a Deus, pastor, mas um dia ele se foi. E a única coisa que aconteceu na mente e no coração dele foi: ele perdeu o temor. Quando eu perco o temor, eu não me importo em deixar a minha família. Quando eu perco o temor, eu não me importo em abandonar a igreja. Quando eu perco o temor, eu não importo se isso que eu estou fazendo para Deus é pecado ou não. Porque o que me faz obedecer ou desobedecer chama-se temor. Por isso a Bíblia diz, Salomão disse que o temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria. Se eu quero ser um sábio, se eu quero ter uma vida feliz e correta, aos olhos de Deus, eu não posso perder o temor a Deus. É o temor que me impede de pecar. É o temor que me impede de descer para o vale da sombra da morte. É o temor que me mantém em sintonia com Deus. É o temor que não faz eu dar ouvido à voz de Satanás e comer o fruto proibido. É o temor. Meu irmão, Deus não fica andando atrás da gente. Ele nos deu a sua palavra. E ela deve ser suficiente para nos fazer temer. Quantos pregadores da palavra perderam o temor? Eles não temem mais subir no púlpito de qualquer maneira e pregar. Homens que às vezes estão em franca desobediência à palavra, em pecado, em adultério, ou em outros pecados, mas eles estão lá pregando, como se nada tivesse acontecido. E você fala, por que ele chegou nesse ponto? Porque ele perdeu o temor. Ele não teme mais a Deus. Ele não teme mais as consequências. Ele não é sábio, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por isso, o diabo, quando entrou no jardim, o homem não guardou, não protegeu o seu bem mais precioso, sua família. Ele entrou, e o objetivo de Satanás é sempre destruir os planos de Deus na nossa vida. O objetivo de Satanás é sempre arruinar com a nossa vida e a nossa família, e sobretudo o nosso relacionamento com Deus. E quando nós perdemos o temor, nós damos ouvidos a Satanás. Você não vai morrer. Mas Deus falou que eu morreria se eu comesse esse fruto. Você não vai morrer. Mas e se eu morrer? Você não vai morrer. Lembra do filho pródigo? Pai, me dá aí os meus bens que eu quero sair e viver a minha vida. O pai não ficou insistindo com o filho. E nem mandou alguém atrás do filho, vai, vigia esse menino para saber onde que ele vai. Não, está aqui. Tá? No entanto, meus irmãos, na maioria das vezes quando Deus nos procura, quando Deus procura o homem, Ele não vem para dar uma ordem direta. Eu disse que existem muitas ordens de Deus direta. Essa nós não questionamos, apenas obedecemos. Mas na maioria, na grande parte das vezes, Deus ele não vem para nos dar uma ordem. Deus ele vem para nos dar um conselho, uma sugestão de uma boa vida, de uma vida feliz. Se nós formos sábios, se nós realmente formos sábios, nós não vamos desprezar os conselhos do Senhor. Veja que conselho não é ordem, conselho é uma sugestão. E muitas vezes Deus vem até nós para nos dar algumas sugestões, alguns conselhos. Quando Deus falou para Adão assim, olha, daquela árvore você não vai comer. Isso é uma ordem, um mandamento, ele não vai questionar, ele só obedece. Mas quando Deus deu o conselho, olha Adão, estou te colocando nesse jardim para que você possa cultivar e guardar. É apenas um conselho, é uma sugestão. Se eu fosse você, eu faria isso. Mas conselhos também são para ser seguidos ou não. O sábio, Provérbios, nós ouvimos aqui. Os sábios são aqueles que dão ouvido aos conselhos do Senhor. O tolo despreza. E nesta noite você tem a opção de sair daqui sabendo, eu sou tolo ou eu sou sábio.
Porque o tolo é aquele que despreza o conselho. O sábio é aquele que ouve e fala. E Deus, ele, na maioria das vezes, ele nos procura para nos dar conselhos. Se nós formos sábios, nós vamos ouvir esses conselhos. E se tem uma coisa que Deus usa para dar conselhos à igreja, são os pastores. Deus usa os seus pastores para aconselhar a igreja. Nosso papel aqui, então, meu papel enquanto pastor, é aconselhar vocês. Falar, olha, irmãos, aqui está a bênção, aqui está a maldição. Escolha a bênção e viva. Porque Deus nos ama. Amém? Amém. Fala assim, Deus me ama. Deus me ama. E porque Ele me ama, Porque Ele me ama. Ele colocou pessoas para me aconselhar. Amém? Para que eu não tome decisões erradas. Para que eu não... Sabe aquela vida embaraçada? Aquela vida embrulhada? Você foi tomando decisões erradas e depois errou de novo, e daí a pouco sua vida está aquele emaranhado, todo embrulhado. Parece um novelo de cordão que desembolou e um gato veio e correu para lá, correu para cá e ficou todo embolado. Lembra, Marley, quando você soltava aqueles papagaios ruins seu, aqueles que dava de lado? E aí você ia dando linha e tal. Depois você puxava a linha, às vezes o papagaio, seu papagaio era mandado, você puxava a linha e puxava a linha, ficava todo embolado. Aí você tentava desembolar, não conseguia, você tinha que fazer o quê? Arrebentar e dar um nó, mas linha com nó não fica legal. E quantas vezes a nossa vida está assim, cheia de nó, né? Porque foi embolando, e a gente não conseguiu desembolar, e arrebentou e deu um nó. E aí já viu aquela papagaizinho com a linhazinha cheia de nó, parecendo linha de saco? Quem me ouve entende. Cadê o Ismael? Quando Deus nos dá uma ordem, ela é para ser obedecida sem questionar. O dízimo é uma ordem. O dízimo é uma ordem. Tem muita gente questionando a ordem de Deus. Ordem você não questiona, obedece. Dízimo é ordem. Perdão é ordem. Quando Deus fala assim, você tem que perdoar. Isso não é conselho, não é sugestão, é ordem. A gente não questiona a ordem de Deus. Quando Deus ordena o arrependimento, isso é ordem. Arrependimento é ordem de Deus. Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Isso é ordem. Não questiona, obedece. Mas Deus também dá sugestão. Quando Ele falou para Caim, Caim, por que descaiu o seu semblante? O pecado está na sua porta, mas sobre ti compete dominá-lo. Sugestão, não faça cair o que você pretende fazer. Não vá por esse caminho. É uma sugestão. Sugestão, você ouve, pode acolher ou não. Mas quando você ouve uma sugestão de Deus, meu irmão, pode ter certeza que se você acolher, você vai dar muito bem. Já viu aquela sugestão do seu patrão, Wesley? Todo dia você chega atrasado no serviço, e aí um dia o seu patrão te chama e fala assim, te dá uma sugestão. Você podia começar a chegar no horário, né? Só uma sugestão. Aí Wesley, é só uma sugestão, continua chegando atrasado. Aí passa lá, vem uma crise, e de repente o patrão vai e manda o Wesley embora. Mas por que o senhor mandou embora? Todo dia você chega atrasado no serviço. Ué, mas o senhor nunca me falou nada. Não, você lembra um dia que eu te dei um toque, te dei uma sugestão. Ah, mas aqui não era uma ordem, era só uma sugestão. Irmão, dependendo de quem vem a sugestão, ela vem como se fosse uma ordem. É melhor você obedecer. Lembra do seu pai, quando você ficava doido para pegar aquele docinho lá em cima, seu pai falava, se eu fosse você, eu não pegava aquele doce. Foi uma sugestão. Assim, não é uma ordem, então vou lá, pega o docinho, aí o couro come. Você fala, mas pai, eu te dei um alerta, eu te dei uma sugestão para você não mexer. Sugestão, dependendo de quem vem,
ela cai como se fosse uma ordem. Mas Deus é assim, sempre cavalheiro, Ele nos dá algumas sugestões. E Ele principalmente usa seus servos, os pastores, para serem essas figuras que vão dar a sugestão de Deus para você, para o seu povo. Por exemplo, te dar 3 exemplos. Moisés, lá em Deuteronômio 30, de 15 a 20, Moisés vai reunir-se com o povo e dar a sugestão de Deus para o povo, dizendo: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. Josué, está lá em Josué 24, de 4 a 15. Depois de guerrear e conquistar, Josué, no fim da sua vida, reúne o povo e diz para eles assim: olha, os pais de vocês desobedeceram a Deus, servindo aos deuses do Egito. Esses amorreus, essas pessoas que nós lutamos contra elas, têm os seus deuses. Nesta noite, ou neste dia, eu estou aqui para dar uma sugestão a vocês. Escolham a quem vocês querem servir. Se os deuses dos egípcios, se os deuses dos amorreus, a quem serviram os pais de vocês, ou se o Deus que os livrou do Egito, o Deus Jeová. Escolham. E Josué falou assim: eu e a minha casa, nós escolhemos servir o Senhor. Mas ninguém aqui é obrigado a servir o Senhor. Faça a sua escolha. Lá em Atos 27, de 9 a 12, conta a história de Paulo, o apóstolo. Paulo estava preso e ele estava sendo levado para Roma junto com diversos prisioneiros. E tinham soldados, tinham marinheiros, e eles pegaram um barco, e muitas vezes esse barco quase afundou, esse navio, na verdade. E finalmente esse navio parou numa cidade chamada Bons Portos. E estava um inverno assim um pouco rigoroso, e aqueles marinheiros e aqueles soldados decidiram: olha, nós vamos colocar o navio no mar de novo e vamos continuar em frente. E aí Paulo chamou o capitão do navio, e Paulo chamou o chefe dos soldados e disse: olha, o Senhor me apareceu nesta noite e disse que não é para nós navegarmos, porque se nós navegarmos, nós vamos ter muitas perdas. Mas lá em Atos 27, 9 a 12 diz que o chefe, o marinheiro, o capitão do navio, o capitão dos soldados, ele não ouviu Paulo. Ele foi ouvir outras pessoas. E eles se consultaram, eles conversaram, disseram: não, está tudo muito tranquilo, o mar está tranquilo, vamos zarpar. E eles zarparam. Aparentemente estava tudo tranquilo. Mas lá no meio do oceano, ou no meio do mar, veio um tufão chamado Euroaquilão. E o barco começou a ser sacudido para todo lado, aquele navio. E a coisa ficou feia durante muitos dias, a ponto de eles perderem as esperanças, e eles já não mais queriam, todos não comiam e sabiam que iriam morrer. Eles perderam as esperanças e já não remavam mais. Eles perderam as esperanças e já não sabiam nem onde estavam. Até que Paulo se levantou no meio do barco e disse: olha, eu não estou aqui como um pessimista. Não estou aqui para lançar isso no rosto de vocês, mas vocês precisam ouvir. Eu disse que não era para vir. Vocês não me ouviram. Foi um conselho do Senhor para nós. Nós estamos aqui nessa situação porque não ouvimos o conselho do Senhor. Mas Paulo vem agora com uma nota de esperança, dizendo: como? Animem-se, porque o Deus a quem eu sirvo me apareceu por meio de um anjo e disse que ninguém dos que estão aqui irão se perder, a não ser o barco e as coisas materiais, mas nenhuma vida se perderá. Deus, Ele usa os seus servos para dar conselhos. Conselhos que, se nós formos sábios, nós vamos ouvir. E nesta noite, eu gostaria de falar para você algo que nós já falamos um tempo atrás. Na quarta-feira eu tive um privilégio de participar de uma palestra para pastores, lá no Colégio Batista, um ministério chamado Ministério
da espiritualidade saudável. Para pastores que gostariam de cuidar espiritualmente, né, de si mesmo, da sua família, etc. E eu tive a informação de que só nesse mês de janeiro e fevereiro 5 pastores morreram suicidados. Não são aqueles do ano passado. No ano passado eu soube que em novembro e dezembro foram 4. Em janeiro e fevereiro 5 pastores morreram. Esse ministério ele cuida de pastores. Pastores estão enfermos, doentes, desanimados, desacreditados, querendo fazer outra coisa da vida. E algumas coisas que eu aprendi ali naquele seminário confirmou no meu coração algumas coisas que eu já ensinei para vocês. E eu falei, olha, que legal. Algumas coisas que eu aprendi lá, eu já sabia, já tinha ensinado para os irmãos. Por exemplo, uma das coisas que o pastor falou sobre a maneira de cultuar. Falei, irmão, nós temos que aprender com os católicos. Você já viu criança correndo na igreja católica, fazendo bagunça? Só as crianças crentes que fazem bagunça na igreja. Elas são diferentes. Então precisamos aprender com os católicos. As pessoas não ficam se movimentando na hora da missa. Tem um senso de reverência. Tem um senso do sagrado. Coisa que nós evangélicos não temos. Estou repetindo as palavras lá. As pessoas têm dor de barriga na igreja. As pessoas têm problema de urina na igreja. Pessoas que ficam a semana toda não bebem água na igreja, elas bebem 2 litros, 5 litros de água. A água na igreja, água quente do bebedouro. A água na igreja é mais gostosa. A vontade de urinar na igreja é maior. A dor de barriga, a inquietude. Pessoas que não conseguem sentar na hora que o culto começa e saem na hora que termina. Elas ficam inquietas, levantam-se a todo momento. Não tem senso de reverência. Senso de reverência. Eu falei, puxa vida, fala Deus. Mas podia levar esse pastor falar lá que os irmãos não querem me ouvir mais. Expectativa. O silêncio. Hoje eu até mandei uma mensagenzinha para alguns, ou para quase todos, né? Lembrando para você aquela palavra que eu trouxe não sei quando, de que o culto tinha que ser como o atleta que vai para o seu jogo. Irmão, nenhum atleta chega atrasado no jogo. Você nunca viu na sua vida e nunca vai ver um jogador que o jogo já começou e ele entra correndo lá. Desculpa aí, pessoal, foi mal. O jogo já começou, mas eu cheguei. Nunca vi um jogador chegando atrasado. Alguém já? Entrando no campo e o repórter falando, olha, parece que o jogador que estava faltando chegou. É que ele atrasou no trânsito. O trânsito estava cheio. Não. Eles chegam antes. Porque eles precisam fazer uma coisa antes. Chama-se concentração. Eles precisam se concentrar. O jogador não pode chegar afoito lá no campo. Ele não pode chegar atrasado. Ele tem que chegar antes. Porque ele precisa se concentrar. Tranquilizar o seu coração. Essa palavra ela já foi dita aqui. Mas o sábio é aquele que ouve e fala, eu preciso mudar algumas posturas na minha vida. O tolo é aquele que ouve e a palavra sai no buraco da orelha. Nós chegamos atrasados nos cultos, como se Deus fosse menos importante. Uma mensagem que você está passando. Deus ele não é importante para você. Como é o seu trabalho, você chega na hora. Você não falta. Você não falta no trabalho. Mas no culto você falta. É só uma mensagem dizendo, Deus,
assim que eu te vejo, como aquele que merece o que sobra. Você chegou atrasado no domingo porque você começou a arrumar tarde. No outro domingo você chega também porque você começou a arrumar tarde. Um dia você tem que acordar, irmão. Já pensou assim, você não for para o arrebatamento porque você chegou atrasado, a trombeta tocou e você, estou tomando banho ainda. Pede a Jesus para esperar um pouquinho que eu estou chegando para o arrebatamento. Quando Deus fala, Ele fala por amor. Mas Ele não vai ficar atrás de você, irmão. Está na hora de arrumar para ir para o culto. Chega de cedo hoje. Eu lembro quando era criança, eu já falei isso aqui, mas eu repito porque nunca é demais ouvir. Eu ia para a Assembleia de Deus. E lá todo culto, meia hora antes, era de ajoelhar e orar. Aquilo para mim era horrível, eu não gostava. Antes do culto, meia hora ajoelhar e orar. Ficava orando, orando. Aí o irmão bateu a campainha, todo mundo parava de orar, se levantava e o culto começava. Lá no curso, o pastor falou assim, olha, você já ouviu na igreja católica quando você quer ir? Primeiro, fica aberto o dia todo. Segundo, que há um silêncio que você pode entrar e fazer a sua devoção. Vai tentar fazer isso na igreja evangélica. Chega 5, 10 minutos antes do culto e vai tentar fazer a sua devoção. É um barulho, é uma agitação, é uma conversação. Nós precisamos nos concentrar no Senhor. Eu aprendi isso. Tento fazer. Um tempo antes de vir para o culto, eu me calo. Eu entro em uma introspecção. Porque ali começa o meu culto. Não é na hora que eu chego, não. É antes. Eu não quero brigar com minha mulher. Eu quero ficar brigando com as meninas antes de sair do culto, para chegar aqui já agitado e nervoso. Eu não quero atender os irmãos, alguns irmãos procuram antes do culto para conversar e aí joga aquela bomba. Pastor, estou divorciando do meu marido. Aí, como é que a gente chega aqui e vai pregar todo desestruturado? Não. Antes do culto, o culto começa lá na sua casa, amém, irmão? Amém. Começa meia hora, uma hora antes, quando você já começa na introspecção, pensando no Deus que você vai vir cultuar, pensando no encontro. É assim que você faz quando você namorava. Você se preparava, quando você estava lá se arrumando, se ajeitando, você já estava pensando no encontro. Ela vai estar linda, ele vai estar lindo, cheiroso. É a hora do encontro. Mas nós não fazemos isso com o nosso Deus. Fazemos de qualquer jeito. Chegamos agitados aqui. É difícil às vezes conversar, iniciar o culto, conversando, orando, a gente sobe e desce. É o senso do sagrado. Conselho, meu irmão. Deus está te falando aqui como um conselho, falar isso só uma sugestão. Domingo que vem, muitos vão chegar atrasados do mesmo jeito. Muitos vão ficar na mesma movimentação durante o culto. Deus não vai ficar atrás de você, querendo te punir por conta disso, é só a sugestão. Mas o sábio ouve uma sugestão de Deus e fala, olha, acho que eu vou acatar. Vou falar para os pais aqui dessa igreja. Este ano Deus está nos abençoando. Temos vários casais que estão grávidos, amém? Amém. Muitos nenéns que estão vindo, você pensa, meu Deus. Muitos que vão se casar, olha que coisa boa. A família está em foco esse ano. Nascimento, casamento. Queira Deus que não tenha nenhum morrimento, né? Amém ou não? Amém. Que só casamento, nascimento, bênção pura. A família está em foco. Eu tenho visto, isso me preocupa, vários casais, ou às vezes pessoas sozinhas, só a mulher ou só o marido, que têm filhos, e não estão dando a devida atenção aos seus filhos, irmão. Quantos
Hoje eu poderia contar para você de 5 a 10 pessoas que já foram desta igreja, já ouviram esta palavra e hoje estão amargando um filho nas drogas, um filho perdido, estão sofrendo e não precisava sofrer. É isso que dói. Pessoas que estão sofrendo por conta de um filho que se tornou adolescente, que cresceu e começou a ter comportamentos, e aí por caminhos que esse pai nunca quis, que essa mãe nunca quis, mas está lá. E agora está trazendo sofrimento à família. E sabe por quê? Porque esse pai, essa mãe nunca deu a devida atenção de trazer o seu filho à casa do Senhor. Meu irmão, eu tenho um exemplo bonito aqui na igreja. Temos vários, mas eu vou citar um, por exemplo. Fica de pé, irmão Francisco e irmã Neuza. Estão aí? Francisco e Neuza? Olha lá. Irmão Francisco e irmã Neuza. Fiéis servos do Senhor, sempre presentes na obra do Senhor. Cuidar do seu filho, trouxer para a igreja, ensinar a amar o Senhor, a orar, a ler a palavra. Fica de pé, Lourdinha. Está aí. Lourdinha. Fiel ao Senhor. Aí a Lourdinha deu continuidade à geração. Hoje, ela não está aqui, deve estar lá em cima, né? A Luísa, também tem sido ensinado nos caminhos do Senhor, está aqui firme e certamente vai se casar bem com a graça do Senhor e vai criar os filhos dela também na presença do Senhor, porque é assim. Amém? Obrigado, pode se assentar. Alguém que foi fiel ao Senhor, criou os filhos na disciplina do Senhor, ensinou a amar a igreja, ensinou a amar a palavra, o filho cresceu, casou bem, está feliz, está ensinando os filhos que são os netos, né, do casal, a amar o Senhor, a participar da igreja do Senhor, que certamente vai trazer um bisneto no mesmo caminho. Esse é o ciclo. Quando os pais atentam para isso, esse é o ciclo. Mas você não pode perder o time, irmão. Não pode. Você dá bobeira e a vida passa muito rápido. Aquele menininho bochechudinho que você beliscava e pegava na bochechinha dele, ele cresce e torna um adolescente complicado. Ser adolescente é muito complicado e o mundo é sedutor. O mundo é muito sedutor. E o adolescente, ele está numa fase em que ele toma decisões assim muito fácil para o lado do mal. O bem ele tem dificuldade em acatar e aprender, mas o mal aprende fácil. Ensina português, matemática para uma criança, dificuldade para aprender. Ensina um funk, uma porcaria. De que tiro foi esse? O cara sabe cantar a letra toda, rebola e tal, porque porcaria aprende fácil. O que não presta a gente aprende fácil. Quem te ensinou a xingar? Quem te ensinou a fazer um monte de coisa errada que você faz? Às vezes você viu uma vez, já aprendeu. Mas vai ensinar valores, vai ensinar coisas boas, coisas de Deus. Você dá trabalho. É difícil impregnar isso na vida dessa pessoa. Por isso eu falo, pai, a vida é uma construção de longo prazo. Se você quer ter uma vida feliz com seus filhos, feliz, temente ao Senhor, eu digo, a fé cristã é a única que pode proteger o seu filho do mal. Amém? Amém. Amém? Amém. Você fala assim, mas eu conheço muitos filhos que não são crentes e eles não se perderam. Ok. Não está na droga, não está na prostituição, não está na balada. Ok. Mas o risco é muito grande. Criar na fé significa trazer uma proteção especial, de tal forma que a possibilidade desse menino se perder é muito pequena. Pode ver se perder? Pode sim. Mas é muito pequeno. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ensinar no caminho significa seja um exemplo para ele. Gente, os pais aqui dessa igreja têm filhos, não dá bobeira não, irmão. Nós temos hoje famílias que já foram daqui com o filho está na droga. Isso não é realidade distante, é daqui. Filho que está perdidão, dando trabalho para o pai, para a mãe, ou só para o pai, ou só para a mãe. Mas é porque pais que vacilaram. Esse negócio de vir na igreja de vez em quando, não funciona. Esse
Esse negócio de você não lê Bíblia, não ora com seu filho, não insiste para ele amar a igreja. Você amar a igreja, ensinar seu filho a amar. Ele tem que gostar de vir. Ele tem que gostar de subir lá para a salinha. Olha, nós estávamos no Ministério de Dança e vimos aqui as crianças, os meninos, quando começou o ministério, às vezes elas vinham aqui para dançar, você olhava para elas, ficavam com vergonha. Hoje elas estão nem aí, vem aqui, dança, louva a Deus, e quer nem saber se você está olhando, se não está, elas estão em outro momento, porque cresceram. Lá no sítio nem precisava dançar, na hora que começou a cantar, ela já foi lá e foi dançar, porque é o meu ministério. Nós estamos falando menina de 6, 7, 8 anos, é o meu ministério, eu quero adorar a Deus. Não estou nem aí se você está me olhando, se não está, não tem mais vergonha, entendeu? De ficar aqui louvando a Deus. Você já observou isso? Você olha e tal, que legal. Está meio de você. Quero louvar a Deus. Aliás, eu estou muito feliz, viu, pela volta da Fabiana. Deus abençoe, viu, Fabiana? Amém. Recebe presente de Deus para nós. Mas elas evoluíram. Por quê? Porque tem uma disciplina, os pais trazem, investem. Mas no ministério infantil, às vezes tem criança que fica aqui na igreja, o pai não insiste com o filho para subir. O pai não faz isso, não. O seu filho vai para a escolinha, fica sozinho lá, mas aqui ele não fica no ministério infantil. Tem alguma coisa errada, procure saber, porque seu filho tem que ficar lá em cima. E olha, ministério infantil não é para enrolar as crianças enquanto você está aqui ouvindo a palavra, não. Tem ministração na vida deles lá. Amém? Amém. Esse ano nós queremos investir pesado no ministério infantil, o principal foco do nosso investimento. Nós queremos investir todo o recurso que for possível nas salas para ter um ministério legal. Queremos fazer o que fizemos com o louvor, ter aqui o coaching para os irmãos do ministério infantil. Queremos que eles vão fazer chamada das crianças e vão sempre me passar dizendo: olha, pastor, esse mês nós investimos na vida das crianças, demos o nosso melhor, mas os pais não trouxeram os filhos. Que frustração. Nós nos preparamos, nós oramos, nós preparamos o nosso melhor, mas faltou fulano, ciclano, beltrano. Olha aqui, pastor, em 4 domingos esse menino aqui, essa criança, faltou 2. Aí eu falei: ministério infantil, vai lá visitar a criança. Visita o pai, minha mãe, visita a criança. Chega lá, bate na porta e fala: olha, eu vim visitar aqui o seu filho, eu queria saber por que ele não está indo nos cultos, nós estamos sentindo tanta falta dele. Nós queremos que o seu filho seja abençoado, mas nós não vamos conseguir se você também não quiser. É uma parceria. A igreja quer, mas se a família não quiser, não tem jeito. Traga seu filho. Esse ano, todos os domingos, é ano de bênção. Cada administração é uma administração forte. Você tem que trazer seu filho. Se ele perdeu um domingo, já perdeu muita coisa. Sabe por quê? Porque ele fica 5, 6 dias da semana sendo ministrado pela televisão, pela internet, por um monte de outros mestres do mal. Um dominguinho aqui de 1 hora sendo ministrado na palavra de Deus. É uma concorrência desleal. E quando você ainda não vem, é pior ainda. Ouça o conselho do Senhor. Pensa nisso. Faz a sua parte. O poder do exemplo é tremendo. Quando a gente lê a história de Caim, abre lá em Gênesis 4. Diz assim: coabitou Adão com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e caiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que você está irado
Por que seu semblante decaiu? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito, mas se você proceder mal, o pecado está na porta. O seu desejo é contra você, mas você deve dominar. Irmão, veja, Eva teve um filho e falou assim: adquiri um filho, atribuiu ao Senhor. Mas ela teve Abel e ela não falou nada. Parecia que Caim foi um menino mimado, né? O primeiro, mimadão. Caim puxou muito o pai, orgulhoso, agricultor, seguiu a mesma profissão, parecia ser muito revoltado com Deus, impenitente. Eu vejo que Caim puxou muito Abel. Na nossa família, os filhos parecem muito com os pais. Observa seu filho, muitas atitudes dele, você vai ver o seu retrato, o seu reflexo. A formação da família começa com o casamento. Deus casou Abel e Caim, depois Deus casou Eva e Adão, nosso Deus. Casou Eva, casou Adão, depois vieram os filhos, Caim e Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e eu fiquei pensando assim, por que ovelha precisava de pastor naquela época? Os animais ainda não eram ferozes. Eles tinham a terra toda para comer do fruto da terra. Por que Abel foi ser pastor de ovelhas? Para que ovelha precisava de pastor? Eu fiquei pensando, talvez por causa daquela roupa que Deus fez. Quando Adão e Eva pecou, Deus fez uma veste de ovelha. E eu acho que Abel ficou tão impactado com aquilo que ele se tornou um pastor de ovelha. Enquanto Caim foi apenas seguir os passos do pai, ser agricultor. O primeiro pecado, tanto de Adão e Eva quanto o pecado de Caim e Abel, envolveu família, pecado na família, e envolveu também ambiente de culto, pecado na família e no culto. Veja que interessante. E aí Abel foi lá trazer uma oferta, e Caim também veio trazer uma oferta. Oferta é para o Senhor, irmão. Oferta é desde o primórdio, entende? Não é prioridade hoje, não, da igreja hoje fala só em dinheiro, não. Oferta, pessoas que pensaram assim, poxa, Deus me deu um jardim, Deus me deu uma esposa, o que eu vou dar para Deus? Já tinha esse sentimento. Então Caim e Abel vieram trazer a sua oferta. Mesmo Caim, o ímpio, um coração duro, mas ele era ofertante. Diferente de muitos aqui que dizem que é fiel ao Senhor, ele não dá uma oferta. Veja, precisa aprender até com Caim, o desobediente. E mesmo que ele pensasse que foi por obrigação, vou lá dar essa oferta. Faz igual Caim. Ambos trouxeram o fruto do seu trabalho. O agricultor trouxe da agricultura, o pastor trouxe das ovelhas, trouxeram o fruto do seu trabalho. A oferta é isso. Hoje o fruto do nosso trabalho é dinheiro, é moeda, papel moeda, e nós trazemos isso e oferecemos ao Senhor. A oferta agrada ao Senhor. O que não agrada ao Senhor é o coração, às vezes duro e impenitente. Mas Caim e Abel aprenderam a ofertar com quem? Eu fiquei me perguntando, com quem que Abel e Caim aprenderam a ofertar? Com o pai. Com quem que seu filho vai aprender a ser dizimista e ofertante? Com você. Ou infiel? Com você também. Seu filho vai ser dizimista e ofertante, ele vai aprender com você. Eu tenho vários exemplos aqui na igreja de homens e mulheres, irmãos que são fiéis ao Senhor. E aí quando você vai conversar com eles, fala, eu aprendi com meu pai. Mas você tem muitos também que são infiéis, porque também aprenderam com os pais. O que você quer ensinar seu filho? A ser um infiel? Caim e Abel aprenderam a ofertar. Mas foram lá trazer sua oferta. E Caim ficou com inveja. Olha que interessante. Caim ficou com inveja de Abel. Inveja de quê? De Deus ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a dele. Inveja na igreja. Olha que legal. Inveja no ambiente de culto. O do outro foi melhor. Por que o do outro foi melhor? Por que Deus aceitou a de Abel e não aceitou a minha? Irmãos, às vezes dentro da igreja tem inveja. Irmão que em vez de buscar, por que Caim não foi perguntar? Deus, por que o Senhor aceitou a oferta de meu irmão e não aceitou a minha? Esse era o caminho. Não é ficar com inveja, não. Irmão, você tem inveja no seu coração? Você acha que tem pessoas sendo mais bem tratadas do que você na igreja? Você acha que tem panelinha? Em vez de ficar morrendo de inveja ou falando mal, procure quem de direito e procure saber por que está acontecendo isso na igreja do Senhor. Esse é o caminho.
Caim não tinha que ter ficado com inveja de Abel, ele tinha que ter procurado Deus e falar: Deus, por que o Senhor aceitou a oferta dele e não aceitou a minha? Aí Deus ia falar: eu aceitei a dele por causa disso e disso, e não aceitei a sua por causa disso e disso, mas se você mudar, eu aceito. Ok, Deus, obrigado. A humildade, então, meus irmãos, nos ajuda a não permanecer no erro. Fala comigo: a humildade me ajuda a não permanecer no erro e a nem chamar novos pecados, porque da inveja foram gerando outros pecados na vida de Caim. É isso que vai acontecer com você se você ficar com esse coração duro, pensando um monte de bobagem na sua igreja e não procurar a pessoa certa para resolver. Um pecado atrai o outro, um abismo atrai o outro. É isso que a Bíblia diz. O que eu entrego para Deus tem que ser um reflexo do que eu sou. Deus aceitou a oferta de Abel porque a oferta era um reflexo dele. Deus não aceitou a de Caim porque a oferta de Caim é só um reflexo dele. Aí vem a ira, da inveja vem a ira. Um abismo puxa outro abismo. Caim ficou irado. Mas ele ficou irado com Abel ou com Deus? Caim ficou irado com Abel ou com Deus? E aí eu fiquei me perguntando: onde estava Adão? Porque Adão não se posicionou como pai. Ele não viu o que estava acontecendo no coração dos seus filhos. Adão não se posicionou como marido quando Eva estava lá batendo papo com Satanás. O silêncio do pai, o silêncio do marido, que muitas vezes não vê o que está acontecendo com a sua família, que está indo às ruínas. De repente Caim lá com aquele semblante amarrado. Meu irmão, o seu semblante diz muito sobre você na igreja. Às vezes você olha e vê, o semblante diz muito. Nas relações familiares também o semblante diz muito. E Caim ficou sisudão, cara fechado, amarrado, insatisfeito. E o pecado foi só evoluindo, porque um pecado chama outro. E aí, a inveja, agora a ira, e ele vai cometer o próximo pecado, o assassinato, o homicídio. Mas Deus é um Deus que vê. Amém? Fala comigo: Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que vê. Antes do próximo passo, Deus vem procurar Caim. Deus, ele vem para nos confrontar com os nossos sentimentos, para confrontar conosco mesmo. Ele não veio para punir Caim, ele veio para confrontar Caim e tentar mudar o seu coração. Deus quer ver se no nosso coração, se o nosso coração é moldável. Meu irmão, quando Deus nos dá sugestão, quando Deus nos ensina, Ele quer saber se o nosso coração é ensinável, se tem lugar no nosso coração para o arrependimento, se nós estamos dispostos a recomeçar. Deus se dispõe a nos aceitar mesmo quando nós erramos, mas precisa ter humildade para ouvir, para reconhecer, para arrepender e para recomeçar. Mas aquilo que você fez de mal não precisa continuar sendo feito. Se você arrepender, reconhecer, você pode recomeçar. Foi isso que Deus deu a oportunidade para Caim. Caim, você vacilou, mas dá tempo para recuperar e recomeçar. E aí eu quero dizer para você que o bem e o mal estão nas escolhas. O bem e o mal estão nas escolhas. O bem e o mal estão sempre diante de nós. E foi isso que Deus falou. Nós temos o poder de escolher entre o bem e o mal. De escolher entre o bem e o mal. E Deus falou para Caim assim: Caim, você pode escolher diferente disso que você está querendo. Você pode escolher diferente. O pecado está aí na porta, doido para te seduzir, doido para te agarrar. Mas compete a você dominar. Só que Caim não dominou. Eu digo para você nessa noite: o pecado está sempre à porta, sempre à espera. Mas nós precisamos da sabedoria, do temor, para que possamos fazer as escolhas certas, que às vezes vão ser diferentes daquilo que a gente gostaria. Caim, minha vontade é de matar meu irmão, mas eu não vou matar, vou fazer diferente. Ele tinha essa opção, mas não fez. E Deus nos alerta. Podia ter chamado Abel: vem cá. Cara, eu vi lá que você ofereceu uma oferta a Deus, ele ficou tão satisfeito.
minha foi tão ruim. Me ensina como ser um crente melhor. Não. A humildade nos faz tornar pessoas melhores. O orgulho só nos impõe para longe de Deus. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Caim escolheu o pecado. Isso definiu o futuro dele. A vida de humildade faz com que as nossas escolhas sejam melhores. A gente ouve os conselhos, tem a palavra de Deus como algo importante e suficiente para nos impedir de entrar nessas decisões erradas que vai nos levar a um emaranhado difícil. Mas nós precisamos estar dispostos a recomeçar, e isso pode nos dar um futuro melhor. Fica de pé no seu lugar e eu quero terminar dizendo para você aqui nesta noite. Meu irmão, não deixe que a sua vida desminta o seu culto. Não deixe. A vida de Caim desmentia o culto que ele estava oferecendo a Deus. Não deixe que a sua vida desminta o seu culto. Dê ouvidos à voz de Deus. Ele fala. Termino com o tema da mensagem, que foi: no melhor ano de nossas vidas, o melhor de nossas vidas ao Senhor. Este pode ser o melhor ano de sua vida, amém? Amém. Desde que você dê o melhor da sua vida